Bom dia. Vamos estar dando início ao nosso CENIB aí, amém? Tá, mais um pouquinho. Som. Ei, isso. Amém. Obrigado, querido. Amém? Vamos estar dando início ao nosso CENIB. Vamos estar orando aqui para a gente começar, amém? Você que chegou agora aí, aula de coração paterno de Deus. Você está aqui, não é dessa matéria. Aí, as outras são nas outras salas. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer e te agradecer, colocar essa manhã, esse tempo aqui diante de Ti, que Teu Espírito Santo continue tendo liberdade para falar conosco e que não haja empecilhos, atrapalhos, para que possamos compreender tudo que o Senhor deseja para nós. Obrigado por esse tempo, apresentamos a Ti e entregamos o controle em Tuas mãos. Guarda tudo que diz respeito a nós, nossos bens, nossas famílias, nossas vidas. Entregamos o controle a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? As chamadas já estão rodando aí e as folhas estão sendo distribuídas aí também de hoje. Tá? Depois a gente vai deixar um pouco das folhas ali atrás, na entrada. Se alguém chegar aí pode ficar mais fácil pegar. Estou vendo aí que hoje é aula pós-carnaval, né? Aí tem gente que ainda está de ressaca ainda, né? Tem um domingo inteiro aí, uma semana que a gente não se encontra, aí dá até para esquecer tudo, né? Então, vamos recapitular aí algumas coisas. Obrigado. Eu queria que alguém pudesse me ajudar aqui. Se for os mesmos, pode ser, sem problema. Na aula retrasada, quer dizer, a última aula, né? 2 domingos atrás, vieram algumas pessoas me ajudar aqui com uma ilustração aqui. Foram 2 casais e 2 jovens aí. Um jovem eu sei que não está aqui, mas o outro eu sei. Pode vir, pode vir. Vem família completa. Então vem, pode vir. Já vem a família toda logo, né? Palavra sacerdotal aí tem que ser cumprida. Aí foi o Antônio, preciso de mais um casal aqui só, para me ajudar aqui. Isso. Aí. Vamos distribuir bem esse negócio aqui. Obrigado. Vamos ficar ali e aqui. A gente terminou na aula passada com uma ilustração aqui. E eu queria voltar desse ponto aqui para a gente entender algumas coisas, recapitular e entender algumas coisas que a gente vai estar falando hoje. Então, a gente vai adaptando aí, né? Então a gente fez essa ilustração, em que a gente estava falando de uma aula sobre os papéis dos pais. Ok? Então, na aula passada, a gente estava falando sobre esses papéis dos pais. E a gente viu, para quem aí não estava, né? Já pode ir aproveitando e anotando. E aí a gente falou que os principais papéis da mãe, por exemplo, são nutrição... Eita, aconteceu aí. Vínculos, segurança, organização e potencialização. Então, a gente falou sobre isso na aula passada. Não está resumido a isso, relembrando. São principais, não são só esses. E a gente viu, por exemplo, que no caso do pai, proteção, segurança, direção, limites e afirmação, principalmente da identidade. Não só da identidade, mas principalmente. E a gente viu isso aí, ok? E aí a gente fez um exemplo aqui, né? De cena só um pouquinho, rapidinho. Vai embora não. E aí a gente falou sobre isso aqui, por exemplo. Em que, em alguns casos, quando dos papéis não está presente, ou não funciona, ou não atua, no caso aqui a gente deu o exemplo do pai, foi ele que não está presente. Então, aquelas funções, a gente falou, por exemplo, que não são apenas papéis, títulos, mas são funções que têm que ser exercidas. E se não forem exercidas corretamente, realmente fica isso aqui, ó, uma lacuna a ser preenchida. E a gente falou, por exemplo, que normalmente, né, é muito comum, principalmente da mulher, da mãe, né, tentar preencher tudo, né? Isso é natural da mulher, natural da mãe, e ela vai tentar preencher, né? Aí aproveita, né? Aproveita aqui. Se não teve em casa hoje ainda, já está tendo aqui, né?
E é bom demais, mas a verdade é que a mulher ela vai se esforçar em, além de desempenhar suas funções, desempenhar mais funções em que algumas naturalmente não seriam dela. Então, isso vai causar algumas dificuldades, algumas deficiências. Talvez em algumas ela possa até exercer muito bem, mas outras não. Aí volto para o original aí. E a gente falou, por exemplo, desse fato de que, na verdade, o objetivo de Deus é que a gente o convide para entrar nessa brecha, para entrar nessa lacuna, para preencher esses papéis, isso que está faltando. Amém? E aí a gente teve... Pode voltar para lá, meu amigo. Volta para lá. Só que... Faz de novo aí. Agora sai você aqui, rapidinho. Pode sair. Ela não quer sair de jeito nenhum. Ela não larga o filho. Mãe é assim, tá? Só que isso também acontece. Isso também existe. É mais incomum, é mais raro, mas também existe. E da mesma forma, também aquelas funções, ainda mais no caso, nesse caso aqui, o pai, naturalmente, sem machismos, tá? Não é isso. Ele naturalmente, provavelmente, ele vai estar trabalhando, ele vai estar durante o dia desempenhando funções. E, na verdade, sai aqui. É assim que a pessoa, em muitos casos, aparentemente vai estar. Por isso que, em todos os casos, tem que convidar Deus. Só que essa é a dificuldade. Nós sabemos a solução, mas temos dificuldade de fazer isso. Porque isso aqui gera essa dificuldade de um relacionamento correto com Deus. Amém? Estamos entendendo? Aí pode, de casais aí, obrigado, tá? Pode voltar aí para o seu lugar. Aí a gente vê esse outro aqui. Vem. Vem. Isso, bem para o meio aqui. E a gente terminou com um exemplo em que eles iam caminhando. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança de que forma? No caminho que ela deve andar, ou na versão que, algumas versões que lemos aqui, nos objetivos que nós temos para ela. Então, pode ir andando um pouquinho. Isso. Aí para aí, por favor. Todo mundo olha bem essa cena aqui. Isso é alguém que caminha tendo isso. Tendo a nutrição, tendo os vínculos, tendo segurança, organização, potencialização, proteção, segurança, direção, limites, afirmação da identidade. Só que, naquele mesmo exemplo que eu dei antes, se essa aqui sai, por exemplo, esse aqui não vai estar aqui em muitos momentos. Ou teve casos que não existiu isso aqui. E aí pode ir, Antônio. Como é que ele vai caminhar? Sozinho. Amém? Entendemos? Então tá bom, obrigado. Palma aí para os nossos intérpretes aí. Então, a gente falou sobre isso. E a gente quer pegar desse ponto aqui para a gente seguir em frente. Se alguém chegou agora e não tem a folha de hoje, a gente está falando sobre orfandade. Alguém pode me ajudar aqui para até deixar um pouquinho lá atrás, como foi sugerido? Só para deixar lá atrás e aí já entrega para alguém. Obrigado. A pessoa que levantou, estava faltando aí, levanta aí, já pega. Deixa um pouquinho lá, que aí quem for chegando vai pegando. Então hoje, a nossa aula de hoje é sobre orfandade, né? Na verdade, a gente vai trabalhar essa aula hoje e na próxima aula, que é uma aula um pouco grande, então a gente não vai conseguir terminar hoje. Então a gente vai trabalhar essa folha nas duas próximas aulas, amém? Então você que está aí, pode acompanhar aí na sua folha aí, a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente também precisa desmistificar e entender melhor um conceito que é um pouco errado para a maioria das pessoas. Porque a gente dá muita atenção a um conceito de orfandade físico. E, na verdade, isso é muito mais além, muito mais profundo. Então, eu queria te convidar, aí na sua folha, se você quiser anotar, tem assim, orfandade, Então, vamos anotar isso aí para a gente entender algumas coisas. Então, coloca aí, condição social de uma criança cujo pai ou a mãe... Condição social
de uma criança cujo os pais, né, o pai ou a mãe, faleceram ou abandonaram. Condição social de uma criança cujos pais, né, o pai ou a mãe, faleceram ou abandonaram. Amém? Todo mundo conseguiu? Precisa repetir? Não? Então, isso é o uso comum desse termo, orfandade. Uma criança órfã é uma criança que não tem os pais. É até o uso comum disso, normalmente só é associado à orfandade quando realmente a criança perdeu os dois, né? Perdeu os dois pais, perdeu o pai ou a mãe. E não quando perdeu apenas algum deles. Só que a gente quer estender isso num sentido, aqui fala de condição social, mas a gente quer estender isso num sentido emocional e espiritual. Na verdade, sabe o que a orfandade é? É a pior consequência da disfunção familiar. Então, se você quiser colocar aí, de fato e de verdade, a orfandade é a pior consequência da disfunção familiar. Isso é orfandade. A pior consequência da disfunção familiar. Então, linkando aqui com a aula anterior, a gente estava vendo essas questões aqui dos pais, dessas funções dos pais que precisam ser exercidas, desempenhadas. E, na verdade, a orfandade é a consequência da falta da maioria dessas coisas. A falta dessas funções sendo exercidas, ou exercidas da maneira correta, ou a falta do posicionamento da figura paterna ou materna. Claro, a gente às vezes foca muito na figura paterna, porque é mais frequente, é mais comum, mas não é apenas a figura paterna. Na verdade, é isso aqui, ó. Não pode existir apenas um título, apenas algo figurativo. Porque se tiver só aquilo ali, mas isso não estiver sendo exercido, isso vai gerando isso. Da mesma forma, do outro lado. E é assim que fica. É isso que é orfandade. É esse vazio. É isso. Isso é orfandade. Então, seja... Ali é uma figura feminina, né? Mas não importa. Isso é muito presente na vida de muitas pessoas, por incrível que pareça. Isso gera inúmeras barreiras para a gente entender e se relacionar com Deus da forma correta. Da forma que Ele realmente é. Esse pai que quer se apresentar dessa forma, como pai. Então, eu queria que algumas pessoas me ajudassem aqui. Quem pode abrir para nós aí, tem alguns versículos aí na lição. João 14, 18. Quem pode abrir para nós? João 14, 18. João 14, 18. Então já, Fran vai estar aberto ali para nós. E Salmos 68, 5 e 6. Quem pode abrir para nós? Salmos 68. Quem abriu primeiro? Quem levantou primeiro? Show. Posso pegar outro microfone aqui? Quem está no som, né? Pode ser esse? Obrigado. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém. Isso é o Senhor Jesus falando aos discípulos. E essa é uma promessa dele para nós. Por quê? Porque ele sabia, ele entendia
Ele conviveu conosco, ele entendia o coração humano como ninguém, ele entendia o ser humano, ele conviveu entre os humanos, ele se tornou humano. E é uma grande promessa de Deus. É tão interessante quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a promessa da salvação. A Bíblia diz que nós fomos adotados, nós fomos enxertados na videira. Originalmente não tínhamos parte, mas Deus ele veio resgatar a humanidade, não apenas. E é interessante porque a gente vê Jesus em todos os momentos atuando como Pai. Os discípulos em determinado momento chegam para Jesus e digam assim: mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz: olha, eu convivo, vocês convivem comigo há tanto tempo e ainda não conseguem enxergar o Pai? Eu e o Pai somos um. Então quem me vê, quem me recebe, vê o Pai e recebe o Pai. Então, essa é uma promessa de Deus para nós, independente, é isso que a gente tem que entender. Quando a gente olha para a orfandade, a palavra-chave aqui é condição. Como nós falamos, a condição de quem o quê? Foi privado, de quem perdeu os pais, seja por morte ou por abandono. Então, uma condição é um estado. Não é permanente, não precisa ser, não tem que ser. E a gente precisa, em Deus, entender e descobrir com os mecanismos que Ele vai disponibilizar para nós, como sair desse estado, como sair dessa condição para aqueles que possam ainda estar nessa condição. Uma condição emocional, uma condição espiritual, muito mais do que uma condição física. Nós temos inúmeras realidades. Se a gente permitisse que todos falassem, alguém vai falar: não, eu tenho meus pais e foi tudo correto, foi tudo ok. Aí vai falar: não, eu nem tenho pai. Outro fala: não, eu não tive... não convivi com a minha mãe. Então, cada pessoa tem uma realidade. E cada pessoa vai ser afetada de acordo com a sua realidade. Salmos 65, quem que vai ler ali? Clara? É Clara. Pode passar para ela, por favor, o microfone. Salmos 68, 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Amém. Deus ele tem inúmeras promessas para nós. Deus ele se revela desde o início. E isso é muito importante, que é isso que Deus está falando lá no Velho Testamento. Não é através da vinda de Jesus. É lá desde o Velho Testamento, Deus se revelando dessa forma, dizendo: olha, eu sou pai de órfãos. E eu amava esse texto, né? Principalmente quando era solteiro. Quem é solteiro aí, pega essa. Ele faz o solitário habitar em família, né? Então Deus é um Deus maravilhoso, Ele tem uma proposta de família para nós, e essa família essencialmente é espiritual. Ele tem uma proposta de preencher os vazios, Ele tem uma proposta de preencher as lacunas, e principalmente uma proposta de tirar o ser humano dessa condição. Mas aí a gente precisa permitir que Ele assuma esse lugar na nossa vida. A gente precisa permitir que Ele assuma essa paternidade. Amém? Então a gente tem aí na lição de vocês, diz assim: causas da orfandade. Vamos definir aqui cada tipo de orfandade, porque cada uma delas deixa uma marca diferente na vida e no desenvolvimento da pessoa. Amém? Então a gente tem primeira causa aí, orfandade por morte. Então você pode colocar aí, orfandade por morte, ou seja, realmente perder os pais, perder um pai, perder uma mãe. Então, orfandade por morte. Segundo ponto aí, a gente já vai falar, vamos falar direto. Orfandade por abandono. E terceiro ponto, orfandade por abandono. E terceiro ponto, orfandade por ausência ou negligência. Orfandade por ausência ou negligência. Primeiro ponto, orfandade por morte, ou seja, esse aí está claro, você perde, a pessoa falece,
Mas por que a gente está destrinchando essas? Ah, pastor, mas isso é muito óbvio, realmente. Mas por que a gente está destrinchando, diferenciando essas causas? Porque essas origens vão gerar consequências diferentes. Principalmente em que fase da vida isso aconteceu. Então, se você quiser anotar aí, primeiro ponto, orfandade por morte. Coloca assim, dependendo da idade e do relacionamento, e do relacionamento que a pessoa tinha com o pai ou a mãe falecidos, com o pai ou a mãe falecidos, muitos problemas serão desencadeados. Em alguns casos, muitos problemas serão desencadeados. Em alguns casos, uma forte revolta contra Deus. Em alguns casos, uma forte revolta contra Deus. Em alguns casos extremos, até o ateísmo. Em alguns casos extremos, até o ateísmo. De ateus, ateísmo. Ateísmo. Rapaz, é muito legal ver vocês anotando aí. Parece um movimento aí do exercício, sabe? Vocês estão assim, aí a gente continua a falar e vocês... Aí daqui a pouco... Aí, é legal. É bonito te ver. Um dia eu vou pedir para alguém filmar aqui ó, a classe. Brincadeiras à parte, né? O tom é de brincadeira, mas isso é muito sério. Quando alguém é privado, principalmente se isso é na sua infância, de um dos pais ou dos dois, né? E depois, dependendo da fase da vida também, e do relacionamento que a pessoa, é isso que a gente falou aqui, do relacionamento que ela tinha com uma daquelas figuras, isso vai gerando nela uma revolta. É muito comum as pessoas, principalmente ainda quando não conhecem a Deus, ou quando começam a conhecer a religião, mas não a Deus, perguntar, mas se Deus é bom? Quem nunca ouviu isso? Se Deus é bom, por que Deus permitiu isso? Se Deus é bom, por que Deus tirou um dos meus pais? Se Deus é bom, por que aconteceu essa tragédia? Se Deus é bom, por que aconteceu isso? Então vai gerando uma revolta, um sentimento de, caramba, esse Deus tirou aquilo que era mais importante para mim. E, em alguns casos extremos, o ateísmo. Por quê? Porque isso vai gerando nela uma desconfiança. Ela começa a ter dificuldade de acreditar que esse Deus é real, que ele existe. E é interessante quando a gente vai estudar que o ateísmo, mais esse sentimento crescente e extremo de orfandade, leva ao satanismo. Quando você vai conversar com inúmeras pessoas que passaram por seitas, e uma seita tão terrível como essa, ela tem uma tendência a se inclinar para esse tipo de situação. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o pai de órfãos. Mas a Bíblia também fala que Satanás é o pai da mentira. E ele se apresenta de uma forma mentirosa. Ele se apresenta de uma forma que não é verdadeira. Mas ele adora querer preencher lacunas do ser humano com coisas que a nossa carne deseja. Que a nossa carne acha que vão ser substitutas para outras coisas essenciais e básicas, que nunca vão substituir.
Então, quando a gente conversa, a gente faz algumas entrevistas com pessoas que passaram por isso, normalmente está ligado a uma desconfiança de que Deus é real, uma desconfiança de que Deus existe, somado a esse sentimento de vazio, de orfandade, de repente, Satanás ele vai se apresentando para preencher essa lacuna. E normalmente essas pessoas, quando você vai ver, o que elas mais buscam é uma palavra com P, que não é pai, mas é uma palavra com P chamada poder. Porque é isso que é prometido. Poder para resolver situações, poder para dominar, poder para tirar esse vazio, poder para inúmeras coisas. Então isso é muito sério, parece que não, mas é muito sério. Então por isso que é tão importante movimentos como alguns que a gente faz aqui também, e graças a Deus tem que orar para que surja no meio da igreja, inúmeras igrejas, movimentos de apresentar realmente Deus às crianças, independente da condição dela, independente da sua estrutura familiar, não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja. Para elas entenderem quem Deus é de fato, de verdade, como Ele se apresenta com amor e bondade através de outras pessoas. Porque a gente falou aqui daquilo que é o natural, daquilo que seria o básico, dentro de uma família. Mas Deus levanta pessoas para, mesmo não sendo essa figura original, se apresentarem a outras representando bem Deus para elas. Isso é o nosso papel. Por isso que a gente não vai estudar aqui a nível somente de um papel de função familiar, orgânica, biológica, mas um papel daquilo que Deus deseja que a gente entenda, como nós deveríamos representá-lo. Quando a gente tem lá um pai que representa bem o seu papel, na verdade ele está representando bem Deus. Quando a gente tem uma mãe que representa bem as suas funções, o seu papel, ela está apresentando bem Deus para essa figura, para essa pessoa. Então isso é muito importante. Amém? Entendemos? Fora que nesse caso aqui também, por que aquela questão da palavrinha poder que eu falei? Porque em alguns desses casos, muitas coisas físicas vão ser privadas. A pessoa vai ser privada muitas vezes até de coisas materiais, no seu sustento, num conforto maior familiar. Imagina lá uma família que tem lá 2, 3 filhos e de repente o pai falece, ele era a única fonte de renda daquela família, de repente esse pai não fez as coisas da forma correta, não tinha uma carteira, um registro de profissão, e isso vai gerar dificuldades materiais, físicas para aquela família. E ela vai se apresentar e verificar essas situações, isso vai ser difícil para ela. Amém? Então, a gente tem o segundo ponto aí, a orfandade por abandono, que a gente falou. Se você quiser aí, pode anotar aí. Diz assim: essa situação geralmente deixa, só porque eu falei, vocês estão evitando fazer mais, né? Uma revolta contra o pai ou a mãe, deixa uma revolta contra o pai ou a mãe que abandonou, marcada por muitas mágoas, ódio e questionamentos. Marcada por muitas mágoas, ódio ou questionamentos. Surge nessa situação um profundo sentimento. Surge nessa situação um profundo sentimento de rejeição. Agora vocês fizeram. Um profundo sentimento de rejeição. Ok? Amém? Então, são consequências diferentes, causas diferentes, repita assim comigo. Causas diferentes, consequências diferentes. Porque no primeiro caso, faleceu aquela pessoa, entre aspas, ela não é culpada disso. Não sei que ela, né, na visão daquela pessoa que esperava dela, tenha tirado a própria vida, outras questões que vão implicar em mais consequências. Mas se foi um acidente, se foi uma doença, se foi qualquer outra coisa, vai ser entendido, mesmo que inconscientemente, que a pessoa não tinha responsabilidade nisso. Mas aqui é diferente. A pessoa decidiu sair. E esse decidiu sair, a gente tem que entender também no quesito de não assumir também. Às vezes tem lá uma família formada, um belo dia, eles brigam, tem uma discussão, tem uma quebra naquele vínculo,
e aí um dos cônjuges resolve sair de casa, resolve abandonar a família. Mas existe o caso daquele que nunca assumiu esse papel, nunca assumiu essa condição de pai, por exemplo, né? Normalmente na figura do pai, né? Porque a mãe, claro, a mãe ela pode abandonar até no momento em que a criança nasceu. E existem raros casos sobre isso, mas existem. É muito mais incomum. Mas o pai, existem muitos relatos de pais que fizeram isso. E quando a gente fala desse abandono, não é apenas o abandono físico. É muito comum casais que se separaram e o homem depois reconstrói a sua vida com uma nova família, em que ele quer se concentrar naquela família nova. Em que ele, erradamente, ele pensa da seguinte forma em muitos casos: não, eu vou acertar com essa aqui. Eu errei com aquela, mas com essa eu vou fazer correto, eu vou fazer certo. E ele não está enxergando que ele está negligenciando, abandonou totalmente aquela família anterior. Eu vivi isso porque meu pai saiu de casa, eu tinha 13 para 14 anos. Mas saiu de casa fisicamente, né? Porque estar em casa, acho que ele nunca esteve. E aí, quando a gente olhava essa situação, e depois de anos que eu fui me reconciliar com ele, eu e minha irmã temos uma diferença de 7 anos. Então, ela tinha 7 anos. Então, quando ele voltou a se aproximar, né, eu não queria essa aproximação. Minha irmã tinha uma necessidade extrema disso e ela aceitou todo o pacote. E eu não, né, durão. Mas, nesse processo, quando houve uma aproximação por causa de um problema de doença que ele teve, e aí eu fui conhecer a nova família dele, rapaz, aí todo mundo falava bem dele, né? Não eram filhos biológicos, eram enteados. E aí eles falavam, não, ele é assim, ele é assado. Eu ficava olhando assim, pensando, mas quem é esse camarada? Não é o meu pai. Então, é interessante porque a gente vai vendo como a gente tem essa capacidade, principalmente o homem, tá? Homens com todo respeito e carinho, de parecer que a gente consegue deletar algumas situações e concentrar apenas naquela. Aí prova mais uma vez o alvo de que o homem tem mais essa facilidade de se concentrar em apenas alguns objetivos por vez. E a mulher consegue englobar várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que ela está ali na organização, ali, não o homem. Como sempre, né, você vai falar, pastor, você não conhece minha mãe, você não conhece meu pai. Eu falei, existem exceções sempre, né? Mas é muito comum isso, e quando isso acontece, gera aquele revolta contra Deus, mas nesse caso a sua revolta vai ser direcionada para quem? Para a figura que te abandonou. Para a pessoa que nunca exerceu esse papel ou para a pessoa que saiu. Só que na verdade isso gera no ser humano é um sentimento profundo de rejeição. Nós somos e nos sentimos rejeitados. Só que o problema é que a gente transfere isso para Deus. No primeiro caso é raiva contra Deus. Foi Deus que fez isso, foi Deus que tirou meus pais, foi Deus é um Deus cruel, né? Como a gente brincou, não é Deus, é Zeus, né? Deus castigador. Mas nesse caso a gente não está percebendo que na mesma forma a gente está associando isso a Deus. A gente está associando essas questões a Ele. Só que a gente tem alguém entre Ele e nós. E essa pessoa que fez isso vira o alvo da nossa raiva, da nossa mágoa, dos nossos sentimentos nocivos e negativos. Mas o pior não é isso, o pior é aquilo que está sendo gerado dentro do ser humano, dentro de nós. Então, a pessoa que é abandonada, você pode ver isso em todos os níveis de relacionamentos. Ela se sente rejeitada. E como que isso vai se processar? Uma coisa que a gente tem que entender muito claramente é que tudo isso que a gente está conversando, estudando aqui, se reflete em todos os nossos relacionamentos. A gente projeta isso nas outras pessoas, a gente projeta isso nas pessoas que a gente tem se relacionado. A pessoa que tem essa dificuldade, ou que ouve isso, ela vai ter dificuldade com novos relacionamentos. E nesses relacionamentos, quando ela está começando a criar confiança e vínculos, se aconteceu alguma ruptura, só começou a desenvolver aquela amizade, chegou aqui na igreja. Olha, uma coisa muito comum, a gente não percebe, mas a pessoa que tem essa dificuldade, ela vai chegar hoje aqui na igreja, por exemplo, primeira vez, culto. Tem a recepção alegre, todo mundo recebendo, seja bem-vindo e tal, e conduz para o lugar, e a pessoa, caramba, acho que eu achei o meu lugar na face da terra, né? Se na semana seguinte, por algum motivo, isso falhar,
a pessoa já vai começar a se sentir mal. E ela vai começar a trazer à sua memória um engano e um sofisma que está embutido nela por causa dessa situação que ela viveu. Ah, viu? Achei que aqui era diferente. Todo mundo falou comigo na semana passada, hoje ninguém olhou para mim. Ah, eu acho que eu me enganei. E aí uma sucessão de enganos, de coincidências orquestradas por uma única pessoa, o pai da mentira, vai fazer com que isso vá se processando de uma forma muito terrível no coração da pessoa. Amém? Entendemos? Então vamos lá, ponto 3 aí. Orfandade por ausência ou negligência. Coloca aí, por favor. Essa é a mais comum. Essa é a mais comum. Pois não é necessário. Essa é a mais comum, pois não é necessário que o pai ou a mãe tenham morrido. Essa é a mais comum, pois não é necessário que o pai ou a mãe tenham morrido ou abandonado a casa. Tenham morrido ou abandonado a casa. Basta que os pais sejam extremamente ocupados. Basta que os pais sejam extremamente ocupados ou não cumpram seus papéis. Ou não cumpram seus papéis na vida dos filhos. Ou não cumpram seus papéis na vida dos filhos. Amém? Todo mundo pegou? É interessante que esse terceiro ponto é o mais comum, mas é o que a gente menos enxerga. A gente olha muito para a morte, a gente olha muito para o abandono, mas a gente acaba não enxergando isso aqui. E esse é o mais comum, o mais frequente. Sabe por quê? Porque se a pessoa estiver extremamente ocupada, que relacionamento vai existir? Se a pessoa estiver não cumprindo seus papéis, como vai existir esse relacionamento correto? E sabe qual é a principal marca disso daqui? É que a gente vai se relacionar com Deus sem conhecer Ele de verdade. Da mesma forma que nós não conhecemos corretamente os nossos pais. E quando a gente olha para essa ausência, não é apenas uma ausência, eu vivi isso, não é uma ausência física. Pode estar ali, pode estar presente, mas é uma ausência emocional e espiritual. Vai um adendo aí para nós que somos pais, né? Aí o pessoal Nova Kids, Nova Baby fica feliz, né? Aí vai lá, você vai para a classe, Nova Baby, Nova Kids, é passado uma tarefa lá para ser feita, né? Em família. Ajudar a criança a decorar um versículo,